Virando o mundo de cabeça para baixo. Essa é uma frase criada por Goldie Roger durante seu primeiro encontro com aquele que se tornaria seu imediato. Uma frase cujo significado tem sido muito debatido ao longo dos anos, mas com o diálogo de Roxy Shebeck sobre Imo no capítulo 1162, o conceito do que realmente significa o mundo dentro de One Piece pode ter sido completamente recontextualizado. Por mais épico que tenha sido o capítulo 1162, um dos momentos que mais se destacaram foi para mim o final quando Rox, Barba Branca e Kaido ficam frente a frente com Imo, que acaba de chegar para se juntar à caótica batalha real do flashback de Good Valley. Naquela impressionante página dupla, Barba Branca pergunta a Rox: quem é aquela figura diante de nós? Referindo-se ao santo Jai Garcia, Saturno, um santo Saturno possuído por ninguém menos que Imo. Rox então responde chamando-o de o mundo, sugerindo que ele já conhecia Imo em um nível muito mais profundo, talvez como resultado de seu encontro anterior no capítulo 1155. Naquela ocasião, foi revelado que Rox não fez muito depois de invadir a Sala das Flores, no castelo de Pangeia, apenas confrontou Imo. Talvez tenha sido aí que ele descobriu a existência de Imo, percebendo que não poderia derrotá-lo, mas antes de partir deixou um aviso: voltaria. E agora parece que Rox pode ter descoberto ou compreendido o que Imo realmente representa. Rox chamar Imo de o mundo no capítulo 1162 pode redefinir outro momento chave de One Piece, especificamente o do capítulo 117, no arco da ilha de Egghead, quando Saturno pergunta o que os piratas do Barba Negra estão buscando. Van Algo responde dizendo que os piratas do Barba Negra estão atrás do mundo. Na época, essa frase foi interpretada de forma literal, que Barba Negra queria dominar e governar o mundo inteiro. Ele não buscava apenas se tornar o rei dos piratas, mas o rei de todo o mundo. Mas agora, depois de vermos o flashback de Rox, o significado ganha um tom muito mais pessoal. Pode implicar que o verdadeiro objetivo de Barba Negra seja derrotar Imo diretamente, seja como vingança por seu pai Rox ou para cumprir o que ele não conseguiu fazer. Afinal, foi assim que fomos apresentados a Rox. No capítulo 957, Sengoku explica que Rox era uma figura maligna, um homem perigosamente ambicioso que buscava ser o rei do mundo. Uma frase que agora pode ter um significado completamente diferente, se ampliarmos isso além do contexto de Good Valley e olharmos em escala maior, considerando o quanto o termo mundo é usado de forma icônica ao longo da série. Essa expressão pode redefinir tudo o que entendemos sobre o que significa virar o mundo de cabeça para baixo. Se Imo realmente é o mundo, então cada menção a mudar o mundo, destruir o mundo ou virar o mundo de cabeça para baixo em toda a história de One Piece pode sempre ter se referido a Imo, não como metáfora, mas literalmente. O mundo que todos buscam desafiar não é um conceito abstrato de ordem ou poder, mas um único ser, a própria personificação do sistema. Quando Roger usou pela primeira vez a frase virar o mundo de cabeça para baixo, não se tratava apenas de exploração, liberdade ou aventura. Era sobre quebrar um ciclo de controle, algo que ele talvez não compreendesse totalmente na época, mas sabia instintivamente que estava errado. Como membro do clã D, esse instinto de se opor à ordem no mundo corria em seu sangue. E quando Barba Branca mais tarde falou que alguém encontraria One Piece e abalaria o mundo, essa declaração também ganha novo sentido agora, pois ele não estava apenas falando de forma hipotética. Sabemos que ele foi um homem que um dia lutou ao lado de Rox e o ouviu chamar Imo de o mundo. Barba Branca viu com seus próprios olhos o ser que governava nas sombras. Então, quando ele disse que um dia alguém abalaria o mundo, estava prevendo um futuro em que essa mesma entidade, o mundo de que Rox falava, seria finalmente confrontada. Doflamingo também sugeriu essa verdade quando disse que quem encontrar o tesouro mudará tudo. Essa frase agora tem um peso muito maior, porque Doflamingo não é apenas um conspirador qualquer. Ele é um ex-dragão celestial, alguém com conhecimento dos segredos mais sombrios do governo mundial. Ele sabe sobre o chamado Tesouro Nacional, escondido em Marijoa. E ele também sabe sobre a Ope Ope no Mi, a Akuma no Mi capaz de conceder a imortalidade por meio de sua cirurgia suprema. A mesma imortalidade que muitos fãs suspeitam ser o motivo pelo qual Imo e os Goroseis vivem
sobrevivem há séculos. Cada um deles, à sua maneira, ecoava a mesma profecia, a ideia de que um dia alguém se ergueria para derrubar Imo, ou seja, o mundo que governava nas sombras. Isso também pode explicar por que se chama governo mundial. Ele é literalmente o governo de Imo. Então vamos analisar mais profundamente o que significa Imo ser o mundo. Uma das primeiras ideias que tive quando vimos os poderes de Imo pela primeira vez no capítulo 1085 foi que Imo poderia ter uma habilidade relacionada ao espaço. E eu sei que a teoria mais popular dizia, ou ainda diz, que Imo representa a mãe natureza. Isso é a Terra. Afinal, Imo, ao contrário de Umi, que em japonês significa mar, e como os Goroseis e as armas antigas têm nomes ligados a planetas do nosso sistema solar, o único nome que resta seria a Terra. Por isso, muitos fãs acreditam que Imo representaria o planeta Terra. Mas há algum tempo eu mesmo especulei algo diferente. E se Imo na verdade representa todo o espaço sideral, o mundo exterior, o universo inteiro. Essa ideia surgiu porque Imo frequentemente se refere a si mesmo como Mu, e Mu em japonês pode significar vazio, nada, ausência. Isso combina perfeitamente com o visual sombrio e misterioso que Oda usa para representar Imo. Também se encaixa com o que vimos no confronto contra Sabo. No capítulo 1085, quando Sabo usa sua Mera Mera no Mi contra Imo, parece que Imo literalmente devora as chamas. Isso faria sentido se seus poderes fossem relacionados ao espaço. Afinal, Imo funcionaria como um vácuo perfeito. Quase nada sobrevive no espaço, e no caso da Mera Mera no Mi de Sabo, a ausência de oxigênio faria o fogo se extinguir. Isso também explicaria o domínio absurdo de Imo, como ele sobreviveu por séculos. O vazio, o nada, o espaço em si, não há muitos elementos ou criaturas na Terra capazes de sobreviver sozinhos nesse ambiente. Talvez seja uma dica sobre o motivo de Rox, Barba Branca e Kaido não terem conseguido derrotar Imo em Good Valley. Por outro lado, um dos poucos materiais que realmente pode sobreviver no espaço graças à sua resistência a condições extremas e que é usado até em tecnologias aeroespaciais é nada menos que a borracha. O que faz perfeito sentido. Luffy seria o contraponto natural de Imo, o protagonista destinado a enfrentá-lo. Já vimos algo semelhante antes, Luffy vs Enel, em Skypiea. E se Luffy como borracha é o oposto de Imo, o espaço, há também um aspecto simbólico. Luffy, o deus do sol, representa a luz, enquanto Imo simboliza o vazio e a escuridão. É um contraste temático perfeito que Oda parece estar construindo. Luffy como o sol que preenche o vazio e a escuridão com sua risada, seu espírito e sua alegria. A luz de Luffy alcançando e transformando até os mais profundos e sombrios vazios do universo. Mas claro, desde o capítulo 1085 vimos mais das habilidades de Imo. E agora parece que Imo pode ser literalmente o Akuma encarnado. E se unirmos esses elementos, o Akuma, o espaço e até a ideia de Imo como representação da Terra, com o que descobrimos recentemente no capítulo 1162, talvez tudo isso aponte para um fato maior. Imo é o ser primordial. Imo é o mundo porque ele seria o primeiro ser que existiu, a entidade primordial que criou o mundo. Isso tornaria de certa forma um deus, mas na verdade essa figura se assemelha muito mais a um deus falso, um criador que é na essência um Akuma. E aqui é impossível não lembrar da mitologia nórdica, afinal estamos no arco de Elbaf, que é fortemente inspirado nela. Na mitologia nórdica, o ser primordial é Ymir, o primeiro dos Jotun, ou gigantes. Ymir é uma figura divina e poderosa, a partir da qual todo os cosmos, ou seja, o mundo, foi criado. Porém, os textos da Edda em prosa, um dos registros mais importantes da mitologia nórdica, afirmam claramente que Ymir não era um deus. Na verdade, Ymir é explicitamente descrito como um Akuma. Vê a conexão? Um ser criador ligado à origem do cosmos, responsáveis pela criação do mundo, mas que é um Akuma, não um deus. Isso resume perfeitamente tudo o que vimos sobre Imo até agora. E o mais brilhante é que Oda ainda pode levar essa ideia adiante, porque se invertermos o nome Imo, como Roger disse, virar o mundo de cabeça para baixo, obtemos novamente Umi, o mar. E o que o mar representa em One Piece? Liberdade. A vida no mar, a vida de um pirata é viver livre. E devo mencionar que houve alguns contra-argumentos de falantes japonês dizendo que toda essa ideia de Imo e Umi, o mar, não faz sentido, porque no contexto japonês a grafia não se sustenta. Emo, quando escrito em japonês, se fosse invertido, não seria lido como um. No entanto, eu gostaria de contra-argumentar isso. Oda ama trocadilhos, ele definitivamente adora brincar com palavras. E esses joguinhos de linguagem que ele esconde nem sempre são limitados ao japonês. Sabemos que Oda frequentemente faz trocadilhos até mesmo em inglês. Então, eu ainda consigo ver essa ideia de Imo e Umi fazendo sentido. E se levarmos isso um passo adiante, quero destacar uma ideia que tive agora.
Será que os três mundos são apenas os três maiores poderes de suas respectivas eras? E cara, achei isso realmente interessante. No capítulo 1138 fomos apresentados a Harley, um antigo texto religioso de Elbaf que supostamente narra toda a história do mundo. Curiosamente, o Harley é dividido em 3 capítulos, e embora ainda não haja uma confirmação sobre o significado disso, muitos fãs acreditam que cada capítulo se refere a um período específico da história. A história antiga, quando Nika reinava, a história mais recente do século perdido e, por fim, o presente, ou talvez o futuro. E tenho certeza de que você já sabe para onde isso está indo. Mas lembre-se, como cada um desses capítulos é chamado: mundos, o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Cada período histórico, em vez de ser chamado de era ou idade, é intrigantemente descrito como mundo. E agora isso parece ainda mais suspeito. Se existem 3 mundos, o que isso significa? Será que Imo é simplesmente o primeiro mundo que superou o segundo e continuou até o terceiro? É por isso que há essa silhueta em cada capítulo. Imo seria o ser primordial. Então isso significaria que a figura mais poderosa de cada geração é chamada de mundo. E se for assim, é isso o que o Barba Negra está buscando. Ele está tentando se tornar o próximo mundo, o terceiro mundo. Enquanto isso, Luffy quer eliminar completamente o conceito de mundos. Sabemos que o sonho de Luffy é se tornar o rei dos piratas, e ele entende que isso exige ser o mais forte. Mas também sabemos que esse não é o objetivo final de Luffy. Ele não quer ser o rei dos mares ou o rei do mundo para governar. O que Luffy realmente quer ainda é um mistério, mas parece que agora estamos um passo mais perto de entender. E isso me faz pensar ainda mais: se Imo é o mundo, a escuridão primordial, o ser original, aquele que existia quando o mundo inteiro era negro, como está descrito na história da criação em Gênesis. Será que esse é o motivo pelo qual o Barba Negra procurou a Yami Yami no Mi, para contrapor o vazio primordial de Imo com seu próprio vazio? Enfim, me conta aí nos comentários o que você achou dessa teoria. Enfim, me conta aí o que vocês acham nos comentários, porque isso está me deixando completamente maluco, como você pode perceber, né? E eu sei que só foquei em uma parte do capítulo 1162, mas não se preocupe, porque tenho muitas mesmo outras ideias. O capítulo 1162 foi tão cheio de detalhes que há muito o que discutir. Então não se preocupem, porque mesmo com a pausa de One Piece vindo aí, eu vou preencher o seu vazio com mais discussões sobre One Piece. Então comenta aí o que você achou, deixa a sua teoria, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!